A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 25. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo. Então, o que a gente já destaca aqui? O Espírito de Deus levantou e levou Ezequiel para a casa do Senhor. Quem está acompanhando já viu. No portão norte, agora ele está no portão leste. Quer dizer, ele foi levando para as partes, para os locais, para os átrios, para as divisões do templo da casa de Deus, para mostrar, eu interpreto assim, que tudo estava contaminado, que tudo estava errado. Então, levou para o norte, levou para o sul, levou para o oeste, levou para cá, levou para dentro, levou para fora, levou para a porta, foi mostrando que a coisa estava grave. É como quando tu tá com mal-estar, tu não tá te sentindo muito bem, e daí tu vai fazer exame, aí o médico diz, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, vai mostrando tudo, vai fazendo uma radiografia, uma ressonância, um exame, tudo, vai mostrando tudo. É como se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor estivesse fazendo isso, trazendo à luz, permitindo que Ezequiel visse e entendesse a gravidade da doença, da enfermidade, do pecado, da idolatria, né, da prostituição, tudo aquilo que a gente está estudando. E por isso o juízo tão pesado, o juízo tão, vamos dizer assim, grave da parte de Deus. E interessante que o Espírito me levantou e me levou, certo? Guardem esses nomes, né? Jazanias e Pelatias. Eu pesquisei o significado. Lembra quando a gente estava estudando os personagens bíblicos, que sempre eu falava para vocês o significado, e nós aprendemos muito, né, com isso, e a Bíblia nos ensina muito através do significado dos nomes, porque a palavra tem poder. Deus criou tudo pela palavra e nós devemos considerar isso. Jazania significa que Deus ouviu. Pelatia significa que Deus proveu. O que acontece? Esses dois homens, eles eram conselheiros maus. Guarda aí. 2. E disse-me, filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eu falei antes, né? O que acontece? Esses dois homens são personagens do mal. São filhos das trevas, são enviados do inferno. Por quê? O que eles fazem? Eles planejam o mal e dão conselhos perversos. Isso é uma lição para ti e para mim. Nós devemos observar as pessoas com as quais nós convivemos, que elas planejam o mal, que ao invés de elas querer o bem, abençoar, ter boas iniciativas, intenções, objetivos, não, elas planejam o mal, elas querem ver, a gente diz, o furdunço, o tumulto, a confusão, elas querem a discórdia. E aí o que elas fazem? Além de planejar o mal, de querer essa atmosfera maligna, em vez de fazer uma coisa para pacificar, para perdoar, para botar pano quente, né? Botar água fria na fervura, não, planejam o mal, suscitam o mal. E olha só, dão conselhos perversos.
nesta cidade. A gente está falando de Jerusalém, né? Conselhos. Aí eu te digo, cuidado com quem tu pede conselho. Estudamos isso em Provérbios, Eclesiastes. O conselheiro é o Espírito Santo. O espírito de conselho é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Nós devemos chamar o conhecimento, a inteligência, a sabedoria de nossos amigos, de nossos primos, de nossos parentes. Então, toda vez que tu precisa de luz, de conselho, de direção, de orientação, pede para o Espírito Santo, pede para Deus, clama pela sabedoria, clama pela inteligência, clama pelo conhecimento, pelo entendimento, ok? Mas tu deve ter conselheiros de carne e osso, homens e mulheres, pessoas de Deus, tementes a Deus, obedientes à palavra, para te dar conselhos. Mas tu tem que prestar atenção, porque olha o que está falando aqui, conselhos perversos. A pessoa te dá um conselho que é maligno, que vai te levar para a ruína. Aí tu pensa, esses dois homens, eles eram conselheiros maus. Eles queriam mal. E aí eu me chamo a atenção na cidade. Então, o raio de ação era grande. Não era uma pessoa, não era uma família, era a cidade. Então, pensa, analisa, ora e pede livramento de Deus para que tu te afaste ou que tu identifique, que tu te proteja de pessoas que planejam o mal e que dão conselhos perversos. Ok? 3. Eles dizem, não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne. Isso aqui seria a unha e a cutícula. Quer dizer que não vão se separar, que vai ficar tudo bem. É isso que ele está querendo dizer, entendeu? Portanto, profetize contra eles. Profetize ao Filho do Homem. Então, eles faziam o quê? Eles mentiam. Nós vimos isso exaustivamente, ou como é que eu posso dizer, frequentemente em Jeremias. Que Jeremias dizia que ia ter juízo, que ia ter morte, que ia ter calamidade, que ia ter exílio, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Não, vai dar tudo certo, capaz, não tem nada a ver isso aí que ele tá falando, isso aí, tudo que ele tá falando não vai acontecer. E aí o que a gente viu? Que os primeiros que pagaram a língua, que pagaram a boca, foram os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres. Então aqui em Ezequiel não está sendo diferente. E o que eu vejo? Que na nossa vida também é assim. Tu sempre vai ter pessoas que são enviadas do inferno, das trevas. Para quê? Para te desviar, para te confundir, para te atrapalhar, para te oprimir. Porque o inimigo trabalha dessa forma. É óbvio. Ele não tira férias, ele não cruza os braços. A vida dele, que eu digo, o trabalho dele, a missão dele é atormentar os filhos de Deus, as filhas de Deus. Ele é o acusador dos irmãos. 24 horas falando mal de mim, falando mal de ti, trazendo pensamentos malignos, flechas, dardos inflamados. Então, assim, ó, como que ele trabalha? Usando pessoas perversas, pessoas que planejam o mal, conselheiros maus, ruins, que falam coisas que não estão na palavra de Deus. E aí o que Deus está dizendo para Ezequiel? Profetiza contra eles. Contra, a gente já viu isso também. Quando é uma profecia contra alguém, tu já sabe o que é, né? É uma maldição, é uma condenação, é uma sentença. 5. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale, assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. O que está falando aqui? Que o Espírito Santo sonda as mentes e os corações, como o Senhor Jesus, que dizia que não se fiava neles porque conhecia seus pensamentos. Sabe aquela pessoa que te olha, que aparentemente é querida, agradável, mas por dentro ela te abomina, te despreza, ela te acha um ridículo.
O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava sondando, estava examinando. Aquela palavra difícil, prescruta, né? É o íntimo. Que às vezes até nos olhos, no sorriso, no semblante, pode ser enganador, mas por dentro o coração é veneno, destila. E olha o que está acontecendo aqui. Os chefes do povo, os líderes. Isso eu acho que tem que ser uma lição muito grande para nós. Que a gente viu no outro capítulo. O juízo começa pela casa de Deus. Os primeiros que seriam mortos eram os do santuário. Os primeiros foram os anciãos. Então aqui a gente está vendo os chefes do povo. O que é isso? Os líderes. As pessoas de autoridade. As pessoas que têm alguma proeminência, alguma importância na cidade. 6. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. A gente já sabe o que faz, né? Que é a idolatria que faz isso. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. É interessante que lembra que em Isaías eles não suportavam ouvir que Deus era o santo de Israel. E aí Isaías fazia questão de dizer, o santo de Israel disse tal, o santo de Israel, porque é a santidade de Deus. Aqui eles estavam dizendo que estava tudo certo, que a panela, a carne, quer dizer, que nem eu falei, a unha contigo, estava tudo casadinho, perfeitinho, não ia acontecer nada. Não ia vir calamidade, não ia vir juízo, não ia vir nada, capaz, não vai acontecer nada disso. Só que aqui, Ezequiel está usando, né, Deus, assim diz o Senhor Deus. Ele usa a mesma expressão para rebater, ó. Os mortos na cidade são a carne e a cidade é a panela. Então, usando a simbologia, a metáfora, o ditado deles, Deus fala que vai ser exatamente isso, porque vocês vão ser mortos aqui nesta cidade. E aí fala dos líderes, né, que vão ser expulsos, porque a gente viu que uns foram mortos, uns foram capturados, uns foram para Babilônia, uns ficaram, teve castigo para todo lado. 8. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Aquilo que tu teme é o que te sobrevém. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Então, eu tenho que falar de novo que a cidade sitiada, cercada, eles achavam que eles estavam seguros dentro de Jerusalém. Só que o inimigo estava por fora. Mas, na verdade, eles estavam em pecado e o juízo veio da própria mão de Deus. Por isso que Deus diz, ó, vocês estavam com medo da espada, quer dizer, do inimigo, do braço do ser humano, e veio da minha parte. A espada, o juízo, o castigo veio de mim. 9. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Lembra dessa expressão que tem sido recorrente? Eu sou o Senhor. Aí tu pergunta, Moisés, quem? O faraó vai perguntar, quem me enviou? Eu sou, né? Quem te enviou é eu sou o Senhor. O que quer dizer isso? É o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é perfeito, imortal, invisível. Ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ontem, hoje e o será eternamente. Isso tudo quer dizer eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então é muito forte, eu também sublinharia. Eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Como a gente viu,
tu vê o próprio Deus falando. Tipo, a dor de Deus, a tristeza de Deus, a decepção de Deus, a frustração de Deus com esse povo. Vocês não andaram nos meus estatutos. Vocês não executaram os meus juízos. Vocês não me ouviram. Vocês não me amaram. Vocês não me adoraram. Vocês não me temeram. Vocês não me serviram. Vocês não me obedeceram. Então, o que sobra para vocês? Juízo, condenação, sentença, castigo, morte. O que vocês fizeram? Vocês seguiram o juízo das nações. Quer dizer, vocês olharam para o mundo e desejaram o mundo. Vocês foram tentados, seduzidos, manipulados, controlados pelo mundo. Vocês não seguiram a Bíblia. Vocês não ouviram a minha voz. Vocês não valorizaram os meus profetas. Antes vocês mataram, perseguiram, apedrejaram, fizeram mal contra aqueles que eu enviei para alertar, para ensinar, para mostrar o caminho para vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Então a gente vê de novo Ezequiel intercedendo pelo povo, falando com Deus. Todos vão morrer? Por quê? O juízo veio direto para Pelatias. Ele morreu na hora. Enquanto eu profetizava, lembra lá no 4? Profetiza contra eles. Aí no 13, no versículo 13, né? Ele morreu. Isso me lembra, não sei se é a ti, Ananias e Safira, lá em Atos. Que mentiram o Espírito Santo, venderam um terreno e retiveram, né? Retiveram. Ficaram com o dinheiro do terreno, uma parte. Mentiram, sonegaram, sei lá. E morreram. Ananias morreu. E aí Safira veio e Pedro pergunta, né? Os discípulos perguntam, dando uma chance para ela falar a verdade. E ela mente também. E aí eles dizem, pois bem, estão vindo aqueles que acabaram de levar teu marido morto, vão te levar também, porque tu mentiu ao Espírito Santo. Tá aí, ó. O Pelatias morreu na hora. O que ele era? Um conselheiro mau, perverso, que planejava o mal. Então tem pessoas que morrem repentinamente, no auge da vida, às vezes, deixam suas riquezas, louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu vejo assim, ó, é um castigo que vem a galope. Aí tu imagina o temor que isso gera. Tu tá profetizando e a pessoa cai dura na tua frente, morta. E aí Ezequiel clama em alta voz e vem aquela mesma expressão: Ah, Senhor Deus, meu Pai, meu querido, tu vai acabar com todo mundo. Tem um remanescente. 14. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, a nós é que esta terra foi dada por herança. Então aqui a gente vê que havia uma mentira generalizada, que a narrativa ou a versão dos fatos estava totalmente desvirtuada, contaminada, estava tudo de ponta cabeça.
Afastem-se do Senhor. Era para se aproximar de Deus. Era para se unir ao Senhor. 16. Portanto, diga, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. É como se Deus falasse, calma, Ezequiel, eu não vou destruir todos. Vão ter que peregrinar, sofrer, padecer, mas vai ter um remanescente. E olha que interessante, por um pouco de tempo. Eu vejo isso assim também, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, porque são dias de aflição, são horas de tribulação, é um pouco de tempo, uma breve, momentânea tribulação. Então, nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão, que nós estaremos na presença de Deus, que nós seremos poupados, protegidos, que há sobre a nossa testa um sinal, né? E isso nos enche de esperança. E foi o que aconteceu. 70 anos na Babilônia, mas o povo voltou. Um remanescente fiel. E Deus recomeçou, Deus reconstruiu, Deus restituiu, Deus restaurou. 17. Por isso, diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos, e os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Eu mesmo espalhei vocês. Por quê? Porque vocês pecaram, e vocês precisavam ser disciplinados. Mas o meu amor, a minha bondade, a minha misericórdia vai trazer vocês de volta. Eu vou recolher vocês de todo lugar que vocês estiverem. Sabe as 99 seguras no aprisco? E ele vai buscar aquela que se perdeu? É isso. Eu os recolherei. Vocês estavam espalhados, mas eu os ajuntarei. E vou fazer o que com vocês? Vou trazer vocês para a terra que eu prometi. Terra que mana leite e mel, a terra abençoada, a terra santa. A terra que eu separei para vocês. E que vocês contaminaram. E que vocês encheram de sangue de injustiça. Que vocês poluíram. Que vocês adoeceram a terra. Maltrataram. Pecaram. Eu vou dar a terra de Israel para vocês de novo. Lembra que até fiz uma comparação de um pai que tira o brinquedo e depois devolve? Deus tirou a terra de Israel por 70 anos. E depois ele trouxe o povo de volta. Claro, uma nova geração, né? 18. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. O que tem que fazer? Tem que fazer uma limpeza, uma faxina. Jesus se levantou para destruir, expulsar, repreender o espírito imundo. Então tu vai tirar toda a imundícia, toda a podridão, toda a sujeira, toda a abominação, tudo que é detestável, tudo que Deus odeia, tu vai tirar. Mas olha que interessante o verbo voltarão, quer dizer que aquela terra é deles, sempre foi deles, eles estão voltando para casa, estão voltando para o lugar que Deus tinha colocado, Deus tinha estabelecido. 19, agora é muito lindo, gente. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem.
Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Um só coração, um só povo. O mundo vai saber que nós somos de Deus, que nós somos discípulos quando a gente amar, quando a gente for unido de corpo, alma e espírito. Nós devemos orar diariamente para Deus tirar o coração de pedra e nos dar o coração de carne. Tirar esse coração duro, endurecido, soberbo, corrupto, enfermo, incurável e nos dar um coração manso, humilde, ensinável, sensível, de carne. Para que a gente tem esse coração? Para a gente obedecer, para a gente andar nos caminhos do Senhor, para a gente ler a palavra de Deus e receber essa vida, receber essa força, receber de Deus, do próprio Deus, através da sua palavra. Como que eu vou andar nos estatutos? Como que eu vou guardar os juízos? Como que eu vou executar, praticar, fazer o que Deus quer? Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus? Tendo um coração segundo o coração de Deus. Um coração santo, santificado, preparado, humilde na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E essa frase que no outro vídeo eu chorei copiosamente, porque é Deus dizendo: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O desejo de Deus é ser o nosso Deus, que nós sejamos o seu povo, que a gente tenha comunhão, que a gente ande na luz, ande na presença, ande de mão dada com Ele. Que a gente não siga o estranho, não siga o ladrão, não siga o mundo, não siga a própria carne, não siga o coração. A gente escute a voz do Espírito Santo e obedeça e queira fazer a vontade de Deus. Acordar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Que tu te agrade de mim nesse dia, que eu possa ouvir e obedecer. 21. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Eu acho que isso já está bem claro, hein? Acho que isso aí está virando, assim, uma das maiores aprendizagens que a gente está tendo nesses livros proféticos, nesse estudo, de que quem peca, quem desobedece, principalmente quem é idólatra, vai receber o castigo pelos seus atos. 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então a gente viu o que aconteceu. O Espírito transportou Ezequiel da Caldeia, da Babilônia, para Jerusalém e depois trouxe de volta, né? Levou e trouxe. E ele pôde contar, explicar, relatar as visões. E nós temos a graça, a alegria, o privilégio de ter isso na palavra de Deus, né? Porque ele registrou e é isso que a gente está estudando. Então, aqui fica bem claro que Ezequiel era um profeta que estava pregando para os cativos, os exilados, os forasteiros, certo? O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo 11 de Ezequiel? Assim diz o Senhor Deus: darei um só coração, um espírito novo porei neles. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Para que Deus faz essa mudança, essa transformação no nosso coração? Para que nós andemos nos seus estatutos,
para que nós venhamos a guardar os seus juízos e executar, pôr em prática, viver a palavra de Deus. E assim, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus.